Se você é uma pessoa mais racional, que está começando agora a se conectar com alguma coisa ou outra de espiritualidade, autoconhecimento, mas ainda tem muita resistência com isso, eu vou aconselhar você a estudar sobre física quântica, tá? Porque assim, eu também era uma pessoa muito racional, de verdade, então eu sempre fui de duvidar de tudo. Eu não acho que seja algo ruim, tá? Não sei que é muito racional, porque ela é importante. Muitas pessoas até acabam não refletindo sobre as coisas e indo na maré simplesmente porque não pensam, entendeu? Então, pensar é importante você questionar, entendeu? Só que a mente, ela tem um limite de onde ela pode chegar. Então, se você ficar só na mente, você acaba se sabotando. E para você adentrar ali o seu universo interno e compreender sobre as leis do universo, da natureza, enfim, tudo mais, você tem que uma hora ir deixando a mente um pouquinho de lado, entendendo outras maneiras através das quais o conhecimento, a sabedoria podem entrar em você acessar, né, essas coisas. Então, eu aconselho você a estudar física quântica. Também foi por onde eu comecei. E o que eu entendi ali quando eu comecei a estudar, a ler sobre isso, é que, caramba, a ciência consegue ter um vislumbre de Deus. É tipo, meio que esse é um vislumbre, porque não, quem somos nós para dizer que conhecemos ou sabemos, né, quem é Deus? Aquele famoso clichê, né? Não tem como a onda entender o oceano, a não ser que seja o próprio oceano. Mas não vamos entrar nessa questão filosófica agora. Voltando para a parte da física quântica. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu fiquei, caramba, olha só, eles conseguiram chegar a uma parada que, tipo, que pode ter um lampejo do que é Deus. Isso é incrível. E aí aquilo tudo fez muito sentido pra mim e eu comecei a me abrir mais, tipo assim, desconcretizar a mente pra ela, que ela aceitasse outras coisas a partir dali. Eu até quero começar a trazer mais algumas coisas sobre a física quântica também, para poder contribuir nesse processo, sobre o átomo, sobre os experimentos principais. Mas assim, uma coisa que, só dando um panorama geral sobre o átomo mesmo, tá? Não entrando em nada assim mais complexo hoje, só o átomo ele já é uma coisa complexa, incrível e fascinante. Eu sou fascinada pelo átomo. Você vai perguntar às vezes pra alguém, pô, a pessoa às vezes não sabe o que é o átomo, só que assim, você é feito, né, de átomo, tudo é feito de átomos, então eu acho que seria uma coisa interessante a gente saber. Eu vou botar uma fotinho dele aqui, você vai ver que ele tem um miolinho, certo? E tem ali ao redor orbitando outras bolinhas e tal. Então, a parte interna ali, o núcleo do átomo, ele tem prótons, que tem carga elétrica positiva, e nêutrons, que são neutros, né? Não tem carga elétrica. Beleza. E ao redor do átomo ali, que você pode ver orbitando ao redor dele, tem os elétrons, que tem carga elétrica negativa. Acontece que a força eletromagnética se dá justamente porque o positivo com o negativo criam um campo atrator entre si e por isso que os elétrons orbitam ao redor. Então, por isso que tudo tem uma frequência eletromagnética, porque tudo na matéria é composto por átomos e tudo vibra, porque os átomos, eles... É até interessante a gente refletir sobre isso, porque assim, um átomo, ele é feito de grandes espaços vazios. Se você for dando zoom, né, para chegar ali no átomo e vendo, então ele vai ter, tipo, vários espaços vazios nele. Então nós somos feitos de tijolinhos, que nesses tijolinhos tem espaços vazios. Nós somos grandes espaços vazios. O que dá a sensação de que nós não somos é porque eles estão vibrando numa vibração mais baixa, o que faz ter essa sensação de matéria. Se a gente for acelerando a matéria, ela vai nem parecer que existe, vai virar só, entendeu? Porque o que acontece é simplesmente isso, a quanto vibra, né? Então, como nós somos a matéria densa, ela vibra menos. Então, por isso que o espiritual, né, a gente fala que tem uma vibração mais alta. Ele é menos denso, ele está sutilizando. Então, assim, mas voltando ali no átomo, é muito incrível, porque se a gente começar a pensar ainda mais microscopicamente falando, tá? A gente falou que existe ali o próton, o nêutron e os elétrons, né? Mas se você for dando zoom para buscar saber o que tem mais além, né? Será que existe algo além, menor que o átomo? Tem os quarks. Então você vai ver que tem mais coisas para você indo além. Só que assim, quando você dá o máximo de zoom na matéria, que é o átomo, depois você vai para
pros quarks, né? Você vai vendo o quê? Que existe o vácuo quântico, que é o quê? Não sabemos. O vácuo quântico, tem a teoria das cordas também na física que eles falam, tem um pessoal que chama da partícula de Deus. Por quê? Porque é aquilo do qual todas as coisas são feitas. Porque os átomos, eles variam, tem vários átomos, certo? Agora, independente de qual átomo nós estejamos falando, se você for dando zoom, a gente vai chegar no vácuo quântico. E é interessante porque o vácuo, a palavra vácuo, traz a ideia de vazio, certo? E vazio traz a ideia de que não tem nada lá. Porém, não é assim que acontece. O vácuo quântico, ele é da onde emerge tudo, ou seja, é um vazio da onde tem o potencial de tudo. Então, ele não está vazio. É um vácuo que não está vazio. É o potencial de todas as coisas. Então, só se a gente começar a refletir sobre o átomo, você já começa a ver o quão incrível é a vida, né? Você já começa a ter uma visão diferente. Nas nossas aulas de física, na escola, enfim, a gente não aprende a olhar, não ensinam a gente sobre o átomo nesse olhar de, meu Deus, olha que incrível que é a vida. Simplesmente, ó, então é assim. E, tipo, não existe uma questão filosófica por trás te mostrando, nossa, olha só, vamos refletir sobre isso. Não, é simplesmente, ó, é assim que é, agora vamos fazer os cálculos aqui, sabe? Então, eu nunca fui uma pessoa que gostei de exatas, não, sério, detestava aula de física, de matemática, não curtia mesmo. Química até que mais ou menos, mas ainda assim não era meu forte. Mas eu tenho certeza que se fosse trazido nas nossas aulas de física a questão filosófica por trás, pode ter certeza que eu teria muito mais entusiasmo de estudar física e eu teria tirado notas maiores na escola, pode ter certeza. Mas enfim, a ideia desse vídeo era só trazer essa minha ideia para você, que é mais racional, para estudar física quântica. Eu vou indicar para você o livro do Hélio Couto, Mentes Informadas. Ele, assim, é bem para iniciante, se você não tem familiaridade com termos, né, da física e tal, é um livro muito bom. Eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo o PDF dele. O Hélio Couto, ele disponibilizou gratuito esse livro, tá? Então você pode comprar o físico, tem o site dele, e tem também o PDF. E tem também o livro do Amit Goswami, chamado Universo Autoconsciente. O Amit Goswami, ele é um físico indiano, PhD, e ele traz também uma linguagem não física, assim, tipo, não daquela complexidade matemática. Ele vai trazer realmente a filosofia por trás do estudo, dos experimentos. E então, assim, também é gostoso de ler, tá? São, acho que os 2 livros que eu me venho em mente agora sobre uma introdução ali ao universo quântico são esses 2. Indico que vocês leiam os 2. Esse livro do Hélio Couto, ele é um livro que tem 500 e poucas páginas, eu acho, mas ele é bem fluido, tá? A primeira parte é dividida em 5 partes. Digamos que a primeira parte do livro, a metade do livro, ele vai falar mais sobre questões ali de crenças, paradigmas, coisas nesse sentido. Da metade em diante, ele vai falar sobre a quântica, sobre os experimentos e tudo mais. Então, eu recomendo esses 2 livros, eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto do livro do Amit quanto o link do Hélio. Então, a princípio é isso, outros vídeos, se eu sentir, né, eu vou gravar falando sobre o livro específico do Amit Goswami, esse Universo Autoconsciente, fazer uma resenha aí melhor, né, também falar sobre alguns experimentos da quântica, trazer um pouquinho mais esse conhecimento para vocês, tá bom? Então, um beijo e até mais!